bem-vindo ao Espaço Interativo da TV Senado. Aqui a gente leva para todo o Brasil as questões que você quer discutir. O Alô Senado de hoje vai falar sobre salários de servidores públicos, número de parlamentares e reforma da Previdência. Hoje também é dia de passeata eletrônica e jovem senador. O Alô Senado começa agora. Vamos abrir o nosso alô com a pergunta do Carlos Próspero, de Avelino Lopes, no Piauí. Ele questiona se é justo alguns servidores públicos receberem até R$600 mil por mês, enquanto o salário mínimo é de pouco mais de R$900. Carlos, quem responde a sua pergunta é a senadora Regina Souza. Olha, Carlos, sempre há desigualdade no Brasil e no mundo, então é uma questão de uma luta social que tem que acontecer, né? Tem trabalhadores que têm mais poder de barganha, tem outros que não têm. Eu acho que não tem salário de 600 mil, mas realmente tem alguns setores que ganham muito mais, tem carreiras, são chamadas carreira de Estado, então essas ganham mais, mas nós temos carreira também que deveriam ser carreira de Estado, como professor, e ganha menos. Então é uma luta desigual, mas que a gente não tem que esmorecer. Todos os trabalhadores têm que se unir e lutar por melhorias, né? Porque senão aqueles que têm mais poder de barganha vão sempre levar melhor. Tem desigualdade entre homens e mulheres, tem empresa que contrata homens e mulheres e paga mulheres menos para fazer o mesmo serviço. Então é todo um contexto social que esse país foi acostumado, é herança histórica que não é de agora, que a gente vai vencendo aos poucos. Muita coisa já mudou, mas muita coisa pode mudar mais ainda. O passeata eletrônica dessa semana conversou com o senador Garibaldi Alves Filho. Ele falou sobre a importância das redes sociais no trabalho como parlamentar. A importância das redes sociais na atuação parlamentar, eu diria que é fundamental. E diria ao nosso telespectador que não é apenas com relação a um ou a outro parlamentar. Com relação a isso, há unanimidade. Não tem quem possa deixar de encarar a rede social hoje como um dos principais instrumentos da sua atuação parlamentar. Meu nome é Maria Cristina, sou da cidade de Campinas, estado de São Paulo. Senhores parlamentares, gostaria apenas de saber se com essa nova proposta de reforma previdenciária, se meus filhos e netos vão conseguir se aposentar ainda com vida. Muito obrigada. Maria Cristina, teus filhos e teus netos vão poder se aposentar porque essa proposta não vai passar no Congresso. Isso é um absurdo, um governo ilegítimo, um governo sem autoridade, um governo investigado. Aliás, o Temer é o suspeito número 1 da República, não tem a menor autoridade para propor um absurdo desse, aumentar o tempo mínimo de contribuição e a idade mínima para se aposentar em 65 anos. Isso, evidentemente, vai tirar muita gente da possibilidade de se aposentar. Mas fique tranquila que nós estamos lutando para impedir que essa reforma se concretize aqui no Congresso Nacional. E a reforma da Previdência continua em pauta. O Samuel de Francisco Morato, interior de São Paulo, quer saber se ela é necessária. Samuel, olha o que o senador Cristóvão Buarque tem a dizer sobre o assunto. Primeiro, é preciso dizer que é necessária uma reforma da Previdência. Aliás, o Brasil precisa de muitas reformas. Aliás, nós estamos nessa situação brasileira sem encontrar um rumo para o nosso progresso por falta de coragem para fazer as reformas, desde que declaramos a República. Necessária uma reforma, porque aumentou a esperança de vida, hoje a gente vive mais tempo aposentado, porque diminuiu o número de crianças nas famílias, então a base que financia a aposentadoria dos velhos, que são os jovens com suas contribuições, essa base diminuiu e lá em cima aumentou, tem que haver uma reforma. E vai precisar sim de idade mínima. E essa idade mínima dificilmente pode ser abaixo dos 65 anos, eu não vejo como. O que é
preciso discutir é se teremos a mesma idade mínima para homens e para mulheres. As mulheres têm uma carga de trabalho maior. Em compensação, do ponto de vista do equilíbrio das finanças, elas vivem mais do que os homens depois que elas se aposentam. Então vamos ter que discutir qual é a idade mínima da mulher e a idade mínima do homem. Tem gente já propondo baixar a idade mínima para a mulher e aumentar ainda um pouquinho a dos homens. Tem gente propondo isso. Alguma coisa a gente tem que fazer, porque eu reconheço que não dá para ser a mesma idade mínima, mas tem que ter uma idade mínima, não tem jeito. E no mundo inteiro já existe. Do Rio de Janeiro, o Francisco do Amaral faz uma sugestão: reduzir em 1/3 o número de parlamentares do Congresso Nacional, câmaras municipais e assembleias legislativas. Francisco, quem responde a sua mensagem é o senador Cidinho Santos. Olá, Francisco do Amaral. Prazer em responder a sua pergunta. Realmente hoje há um questionamento sobre a quantidade de parlamentares que compõem o Congresso Nacional, o Senado, a Câmara dos Deputados Federais, a Assembleia Legislativa e também as câmaras de vereadores. Importante esclarecer que essa quantidade são estabelecidas em função da quantidade de eleitores de que cada município ou estado possui. No caso do Senado, todos os estados são iguais, 3 senadores para cada um. Acredito que na questão do Senado está bem equânime essa questão, porque 3 senadores é o essencial e não tem como você diminuir mais do que isso para representar os estados da federação aqui no Senado Federal. Quanto à questão na Câmara dos Deputados, nas Assembleias, são questões a ser discutidas. No nosso Mato Grosso mesmo, que é um estado muito grande, um estado que tem municípios que está a 1.500 quilômetros de distância da capital, nós temos apenas 8 deputados federais, enquanto outros estados da federação têm 170, 180, depende realmente da quantidade de eleitores. É uma questão a ser discutida, mas eu acredito que nós temos que pensar numa reforma política, onde verdadeiramente os parlamentares possam ser representantes da sua região através do voto distrital e ter mais uma interação com o eleitor da sua região e da sua base. Recebemos por WhatsApp uma pergunta de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. A Rose quer saber por que, segundo ela, os senadores trabalham tão pouco e ganham muito. Rose, quem responde é o senador Lazier Martins. Alô, Rose, aí de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Você pergunta por que os senadores trabalham tão pouco. Eu começo lhe respondendo que eu também tinha esse questionamento. Eu venho da imprensa, 50 anos em rádio, jornal e televisão, e vim direto da comunicação social para o Senado e também com esse questionamento e essa dúvida. Mas ao chegar aqui eu percebi que não é bem assim. O trabalho do senador não se restringe às sessões das terças, quartas e quintas, quando há ordem do dia. A rigor, o trabalho do senador é o tempo todo, porque na medida em que assumimos esse compromisso, esse mandato, a quase totalidade das pessoas que se aproximam de nós é para falar sobre as grandes questões nacionais, sobre os seus interesses. Então, se é senador o tempo todo. Além do mais, precisamos estar atualizados o tempo todo, ler jornais, ver televisão, escutar rádio, discutir com as pessoas, e isto vai formando a nossa opinião para os grandes temas. Então não é bem assim. Se ganha muito, não sei. Eu percebo que a grande maioria dos senadores vem de atividades e profissões onde já ganhavam bem. Então essa é uma questão discutível. Por outro lado, nós representamos os estados brasileiros, que têm inúmeras reivindicações. Então toda vez que um governador de estado nos procura, nos telefona, para que defendamos o seu interesse em determinada causa, nós temos que entrar em ação, examinar a demanda, avaliar, votar, discutir. Então, respondendo, eu também pensava diferente, mas o senador trabalha muito e até acho que faz jus à remuneração que recebe.
Eu sou Nicole Johanna Alves Marques, a representante do Rio Grande do Norte, e eu gostaria que os senhores senadores e as senhoras senadoras deixassem uma frase de incentivo para nós, jovens senadores, e para todos os outros jovens, para nos motivar a participar da política. A política é a arte da gente trabalhar não em benefício próprio, mas de realizar o trabalho em prol dos interesses da coletividade. De forma que, quero aqui dizer muito claramente, que a forma da gente mudar o mundo, da gente transformar esse mundo, um mundo de paz, um mundo de igualdade, um mundo de justiça social, um mundo com dignidade, um mundo com cidadania, exercitando a política, inclusive no campo do parlamento. Muito importante, repito, que os jovens senadores tenham cada vez mais esse desejo de participar da política e que a política, repito, seja abraçada, seja vista, seja encarada com seriedade, com transparência, com honradez, com dignidade, para que nós possamos representar fielmente as aspirações e os sonhos do povo brasileiro, dos nossos estados, dos nossos municípios e do povo brasileiro. E por hoje é só. O Alô Senado chega ao fim, mas fica aguardando a sua contribuição nos próximos programas. Mande a sua mensagem para a gente e faça parte das discussões que estão acontecendo aqui no Congresso Nacional. Para escrever ou mandar sua pergunta em vídeo para o nosso WhatsApp, o número é 61 999661616. Por telefone, ligue para o 0800 61 2211. E para deixar uma mensagem escrita no nosso site, o endereço é o senado.leg.br/tv. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!